uma memória de quem abriu o caminho, carrega em si o carinho e a história que se respeita. E a ciranda então se enfeita no legado que hoje mantém, pois do chão de onde venho, o sonho é sempre a colheita. Eu vou ser a senhora, as feríssimas de agora, lutando no nosso tempo, nas bimbianas de outrora, sem armas, mas com a força que não foge nem implora. Que lindo é trilhar o caminho e ter alguém para se inspirar. Que lindo é chegar na ciranda com motivos reais para sonhar. Bom dia, 55ª Ciranda Cultural de Prendas. Eu me chamo Elisa Broco Antunes, tenho 22 anos e sou graduada em Comércio Exterior pela Universidade de Passo Fundo. Sou filha da Querência de Marau, onde a herança italiana tempera o nosso viver, onde a serra se anuncia e o trabalho molda o caráter da nossa gente. Venho do Centro de Tradições Gaúchas Sentinelas do Pago e com muito orgulho represento a gigante 7ª região tradicionalista como primeira prenda. Venho, neste tempo, honrar o legado das prendas que vieram antes de mim. Mulheres de fibra e doçura, que teceram com coragem a história que hoje nos sustenta. Num mundo em que tantas vezes esquece de respeitar a mulher, eu busco na bravura ancestral, da força e delicadeza das minhas antecessoras, o motivo para seguir, para ser presença constante, para sermos sempre as fortalezas do nosso movimento. Nesse momento, darei início à minha prova oral falando sobre o tema sorteado. Preservar ou reinventar. O equilíbrio entre permanência e mudança desafia qualquer movimento cultural. O tradicionalismo precisa se reinventar para permanecer relevante? Por quê? No primeiro momento, nós precisamos diferenciar os conceitos de preservar e reinventar. Porque preservar nos remete a manter imutável aquilo que se busca a preservação, ou seja, sem alteração. Já reinventar nos remete a criar algo novo baseado naquilo que já existe, ou seja, exercer o conceito da adaptabilidade. A primeira coisa que me vem em mente com esse questionamento é sobre os primórdios dos nossos movimentos associativos, onde naquela época o desafio era criar um movimento cultural. Atualmente, o nosso desafio é outro, é mantermos esse movimento cultural ativo. E essa preocupação não é de hoje. Manuelito Carlos Savariz, na sua tese sobre as reflexões necessárias, já nos falava sobre a importância do movimento se reinventar, utilizando exatamente este verbo, para se manter na sociedade e atualizado. Barbosa Lessa, na sua tese sobre o sentido e o valor do tradicionalismo,
também nos falava sobre a importância de sermos um grupo local forte, sólido e coeso para que as tendências externas da nossa sociedade penetrem no nosso movimento e ele se mantenha como está, sólido e coerente. Nesse sentido, isso também nos faz lembrar que o movimento tradicionalismo organizado não está numa bolha. Nós somos parte de um todo, de uma sociedade. E por isso, o movimento precisa se reinventar para permanecer relevante, porque surgem novos desafios e evoluções todos os dias na nossa sociedade. Por isso, o movimento precisa se reinventar para estar de acordo com o que vivemos fora daqui. E eu tenho 2 exemplos sobre isso. O primeiro deles é em relação à tecnologia, onde desde antes da pandemia já existem teses aprovadas sobre isso, que falam sobre o uso sadio e coerente das tecnologias a favor da nossa cultura. E com a pandemia, então, aumentou ainda mais a demanda do uso das tecnologias no nosso tradicionalismo. E o segundo exemplo é sobre o próprio tema anual do Movimento Tradicionalista Gaúcho para 2026, onde nós temos um problema fundamental da sociedade, que nós trazemos ele para o movimento no auxílio ao combate do feminicídio. E como o próprio tema já diz, é dos galpões à sociedade, mostrando que o tradicionalismo, para permanecer relevante no nosso meio social, precisa, sim, se reinventar. Assim eu finalizo a minha prova oral. Foram tantos os versos ditos por elas, também tantos os poetas que contaram as suas histórias. Um legado permanente de amor. Poetisas do ontem e do hoje seguem sendo a nossa voz. Declamo de Josete Gomes, Ofício de Carpideira. Quem de vós pode entender o rio que nasce e escorre em ladainhas cantadas, sem nascente, sem vertente? Quem de vós empresta os olhos que secam pelas vigílias, testemunhando rosários de tristezas confessadas, num lamento murmurado que não escorre na face, que se agiganta sentido num verdadeiro motivo de chorar a dor alheia, num rancho de beira de estrada, na casa grande da estância, nas vilas do povoado ou na capela do vigário, de preto, todas reunidas,
em choro, em ladainha, em pé ao rosário, contritas, de mãos vazias partimos, solitos, das casas que não emprestam candeeiros para iluminar a estrada que não permite voltar. As almas cegas, confusas, se vão. Nada se sabe do além. E os rumores multiplicamos, rezam a prevenção. Ninguém cumpre esse ofício de rezar ou de chorar com tal fervor, com tal sentido de dor. As almas pedem por luz em sua hora derradeira, e ninguém melhor entende de acompanhar quem se vai do que as mulheres sofridas, chamadas de carpideiras. Estão sempre nos velórios, ninguém sabe de onde vem. Choram um choro dolido, fazem de um jeito sentido, como se fossem da casa, como se fossem parentes. E enquanto se vela o finado, elas ficam ali, do lado, chorando incessantemente. Elas não mostram cansaço, não cochilam pelos cantos, choram contidas ou em prantos, intercalando qual ato. Se interpretam de fato, quem de vós irá julgar? A dor da perda se esconde nos labirintos do olhar. Choradeiras de aluguel, carpideiras de velórios, elas assim são chamadas. Mas olhem, olhem direito, possuem chagas no peito. Um filho partiu para a guerra, o marido foi levado pela enchente do Uruguai. A filha um malino roubou, e dizem que a abandonou nas profundezas das águas. Olhem, olhem bem, existem sulcos na face, trincou a terra do rosto pela ausência do rio, pela ausência do corpo de quem partiu sem voltar para ser velado por elas no último sono do adeus. Olhem, elas choram, choram o choro alheio, choram por quem não veio. As mulheres choradeiras rezam pedindo luz para a alma que se despede, iniciando outra viagem. Agora, rumo ao além. Logo vai ser plantado na estéril cama macia, no mesmo chão que não brota, pois se enterrar semente morta, a terra morre também. E os parentes vão chegando, amigos e outros curiosos. Elas, com a mesma expressão,
seguem nessa missão de velar a dor alheia. Rezam, cantam e choram, pois isso fazem tão bem. Numa vida empobrecida e sem mais nada a restar, puseram-se então a chorar a dor das partidas. Muito obrigada. Pelos bailados das cirandas da vida, a expressão e o amor das prendas são notáveis pelo tempo. Uma expressão da arte, um jeito de ser. Acompanhada do peão Gustavo, apresentarei aos senhores a dança tradicional da tirana do lenço e, como dança de salão, a valsa. Está nascendo e quando o sol se apagar, nas estrelas estou te vendo.
proponho cantar para ela uma canção e pro violão me transponho. Teu bojo é o meu coração. A vida tem coisas belas que enfeitam o meu versejar. Com a prenda olhando a janela, meu canto ordenha ao luar. Sou a rosa, explode seu aroma, e o amor é uma doce mentira. Minha alma boêmia se doma, cimbrando as cordas da lira. Minhas palavras serenas se pintam todas de prata, bem dizendo as almas gêmeas que cantam esta serenata. Incontáveis foram as horas sonhando, e em todas elas eu tive o apoio daqueles que agora eu agradeço. A minha valorosa família, pelo apoio incondicional. As minhas companheiras de gestão, meus amigos, o CTG Sentinelas do Pago e a 7ª Região Tradicionalista, por toda a motivação e coragem repassadas. A todas elas que em outros tempos amadrinharam a nossa representação. As Dayanes, Gabrieles e Nicoles, que ousaram sonhar além dos limites da nossa entidade e região. Esteios de um tempo potro que ainda hoje se comanda. Pelos sonhos semeados, nós somos um lindo legado. Nós somos a própria ciranda. Muito obrigada. E assim a vida vai